Na última reportagem da série sobre drogas, o Jornal da Gazeta revela dados preocupantes sobre o aumento no consumo de maconha, cocaína e crack. Clínicas de reabilitação ajudam usuários de drogas a vencer a dependência química. Na última reportagem da série sobre consumo de substâncias entorpecentes, o Jornal da Gazeta mostra o aumento no consumo de maconha, cocaína e crack, segundo a pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. Você acompanha também a história de quem conseguiu se livrar do vício e de quem ainda sofre com a dependência das drogas. O consumo de drogas é um vício que, na maioria das vezes, começa cedo e segue um padrão que leva ao uso de substâncias cada vez mais pesadas. Os jovens, e chamamos jovens aqui dos 13, 14 anos até 17 anos de idade, têm uma preferência pelas drogas assim chamadas mais leves, como, por exemplo, a maconha. Quando eles entram na fase dos 17 aos 22, 23 anos, existe uma experimentação, uma curiosidade pelas drogas mais potentes, seja tipo cocaína, às vezes até com crack é um problema muito sério, ou com as drogas sintéticas. A droga ilícita mais consumida no Brasil é considerada como uma ponte entre substâncias legais, como álcool e tabaco, e outros entorpecentes mais pesados. De cultivo fácil e processamento simples, com preço relativamente baixo, a maconha ganha cada vez mais espaço no Brasil. A pesquisa da Universidade Federal de São Paulo revelou um aumento de quase 2 pontos percentuais no consumo da erva no país em 5 anos. Em 2001, 6,9% dos entrevistados disseram já ter experimentado a droga. O índice subiu para 8,8% em 2005. Segundo o psiquiatra Arthur Guerra de Andrade, especialista em dependência química, a maconha age sorrateiramente. A maconha começa a ser interessante, ela relaxa, a pessoa não quer ficar com dependência de forma alguma e, de repente, pelo uso crônico, ela ficou com uma dependência. Ela não consegue ficar sem. Ela precisa da maconha como se fosse uma bengala. Com a maconha ela consegue relaxar ou ter o seu sono um pouco mais tranquilo. Ela fica com uma dependência inicialmente psicológica. Eu falei, eu não posso ficar sem aquele meu baseado. Mas aquilo tem um preço. O preço não é financeiro só. A cocaína provoca alterações sérias no corpo e na mente do usuário, que busca uma sensação de bem-estar inicial, mas cai em profunda depressão depois de passado o efeito. A pesquisa da Unifesp apontou o crescimento do consumo de cocaína no Brasil de 2,3% em 2001 para 2,9% em 2005. O crack, derivado da cocaína, subiu de 0,4% para 0,7%. Não existe uso social, não existe uso moderado, não existe uso ocasional. Ninguém fala, esse final de semana eu vou usar um pouquinho de crack. Todo mundo que começa a usar crack usa de uma forma intensa e compulsiva. E busca de uma forma desesperada a terceira, a quarta, a quinta, mas ele não tem mais aquele efeito. E passa a ficar com um comportamento muito alterado, como se fosse um bicho algumas vezes. Em casos de dependência química severa, os usuários não encontram meios de se livrar sozinhos do vício. Nas clínicas de reabilitação, eles passam por um processo de desintoxicação e recebem tratamento para reaprender a viver longe das drogas. Nesta clínica, em Vargem Grande Paulista, região metropolitana de São Paulo, o contato com a natureza ajuda na recuperação. Alguns pacientes chegam trazidos pelas famílias, mas muitos procuram ajuda por vontade própria, pelo desejo de se libertarem da dependência. A psicóloga Cristina Lacerda diz que o fundamental é envolver o usuário de drogas na busca por bons resultados do tratamento. A internação é apenas um primeiro passo. Ele saindo daqui, a gente sempre sugere que continue um tratamento em ambulatório, um hospital dia, psicoterapia. Se o paciente sai com medicamento, que continue esse tratamento medicamentoso, tá? Porque a dependência química ela é uma doença e ela tem que ser tratada e por muito tempo. Não vão sair daqui curados, né? Então a internação eu diria que é apenas um passo. Marco Aurélio seguiu à risca a lição. Quem vê hoje o rapaz de 28 anos, casado, pai de um filho e com emprego fixo, não imagina que ele viveu uma dramática história de contato com drogas, iniciada aos 9 anos. Comecei com álcool, né? Depois com maconha, aos 13 já estava cheirando cocaína.
nesse período que eu comecei a cocaína não existiu crack, mas já começou a aparecer a pasta base que se vira o crack, né? E dali foi num processo destrutivo muito rápido. Hoje ele trabalha como consultor na clínica, mostra sua experiência e leva incentivo a pessoas que passam pelo mesmo processo. Gente como este homem, que destruiu o casamento e abandonou uma carreira promissora nos 7 anos em que consumiu crack. O crack ele te destrói num processo muito rápido e violento. É assustador, é como uma pessoa que teria todas as possibilidades, ele chega a subir numa moto e ser piloto para um assaltante roubar alguma coisa para você ter dinheiro para o consumo. Uma pessoa com uma formação superior está sentado de chinelo e short às 3 da manhã pedindo droga para o traficante. Então é uma coisa que você passa a se sentir derrotado. E quando você percebe que você quer sair disso, você tenta e promete, ó, eu não vou usar nunca mais, e você volta a usar. E esse processo que vai acontecendo vai te tornando cada vez mais derrotado.